Aproveitando... O que aconteceu? Não, só um abraço. Ô, irmão, você até virou uma guila agora. Você tá lutando boxe, irmão? Não, tô lutando garfo. Pra dentro, né? Garfo tenho realmente levantado muito garfo. Mandar um abraço pro senhor Marco Aurélio, que me socorreu ontem. O Corsinha ontem, felizmente, o gigante sucumbiu, né? Então precisou de ser resgatado. Ele foi lá nos resgatar, né, Elton? O senhor Marco Aurélio, cara muito correto, lá com o seu caminhão. Espero não precisar do seu serviço tão cedo, viu, Marco Aurélio? Muito obrigado. Tá nos assistindo aqui todos os dias, viu, HG? Marco Aurélio, obrigado, Marco Aurélio. Seu fã de todos nós, na verdade. Obrigado, Marco Aurélio. Deixa eu mandar um abraço também para um cara que, vez por outra, eu preciso dele. E aí, mandar um abraço, fazer um agrado para ele aqui, que eu preciso dele demais. Ele é muito importante na minha vida. Alô, Gustavo, meu gerente do Bradesco. Alô, Gustavão. Abraço pra você, grande meu irmão. Bandeira, hein? Foi meu gerente do Bradesco, hoje mudar. Por que vocês mudam o gerente de agência, pô? Na hora que você vai lá e você se acostuma com o gerente e tal, e o cara resolve as coisas. Inteira. Eu não quero vantagem nenhuma, não. Tem jeito de dar golpe em banco. Aumenta o limite do cartão, Gustavo. Mas não é isso, não. É porque, pô, você pega amizade com o cara, aí troca. Aí coloca, não é o caso, né? Mas de vez em quando troca os gerentes, pô, as malas do cacete. Eu não vou falar o banco não, mas bom foi meu caso outro dia. O banco pertinho de casa, parede e meia. Fiquei umas 3 semanas sem ir, quando eu fui, tava lá para alugar o imóvel. Foi parar lá na Savassi, a agência, que era do lado de casa. Deixa eu mandar, então, um abraço, Gustavão, meu gerente aí do Bradesco, e um beijo para sua filhota aí, para Helena, linda, e muitíssimo obrigado aí pela audiência e pelo carinho. E se tiver jeito agora à tarde, joga o dinheirinho lá pra mim. Cobre os negativos aí pro pai. Ó, a caixa aí. Ô, gente, o que você falou, Você ia André? falar do André, Atlético Flamengo? O André tá insuportável hoje, gente. Nossa, mas ele que tá me xingando aqui no meu ouvido. Meu Deus do céu. E grita. Sabe o que ele tem meia hora que ele tá falando aqui? O programa começou 1 da tarde. Tem 26 minutos que ele tá no meu ouvido assim. O programa inteiro. Mengo. Eu tô entendendo. Tá animado. Deixa eu falar com você que eu tô... Tá animadão. Eu tô te achando desesperado. Você tá com algum problema pessoal na vida? Não. Se é pessoal, só pode ser na vida. Casamento vai bem? Graças a Deus. A conta bancária? Isso aí então, nem se fala. Né? Você virou o rei do merchan, né, querido? Não. Eu sei qual que é o problema, HG. Posso falar? Eu sei que é. Ele tá preocupado em vir de sunguinha branca na quinta-feira. Tá preocupado que vai ter que vir de sunguinha branca na quinta-feira. Tá? E outra coisa, só precisa da autorização do Cata e do Murilov ali, porque não é por cima da roupa não, irmão. Já conversei com o Murilo. Liberou? Liberou? Coisa minha do Murilo. Não, só pra saber pro pessoal ficar preparado em casa, né? Na quinta-feira vocês verão. Não, e eu vim com a venda nos olhos. Então, você tá falando que na quinta-feira nós veremos, é porque você acredita que o Atlético vai passar pelo Flamengo. Ah, é, boa. Ou não. Ué, então nós não vamos ver. Assim. Não, então ele falou veremos aí. Na Vai ver vocês ele verão com ou o sem. que acontecerá. Ué. Vai ver o que vai Fiquem em acontecer. paz, que já está tudo combinado com o Murilo sobre a forma como eu terei que fazer. Tá, mas a projeção sua para o jogo, embora o jogo seja amanhã, nós vamos falar. Flamengo. O quê? Aí você perguntou minha projeção, tô te falando a verdade. 3x0 Flamengo? 3x0. Primeiro jogo você falou que ia ficar quanto? 3x0 Flamengo. Ah, já então entendi espero sua que estratégia. continue, né? É isso, a estratégia dele é a estratégia que a gente faz na Não, Gazeta. mas não é estratégia nenhuma, cara. É da zica. É só a gente saber, o Flamengo Zica reversa. Não, dá uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro. Não, filho, isso é Copa do Brasil, irmão. Você tem fácil aí, André? É Copa do Brasil, Mas irmão. é uma amostragem que a gente tem sobre mas como se o time então vale performa. pro Corinthians também, que venceu o primeiro jogo do Palmeiras. Né? A gente, você olhar um e é outro. uma amostragem que a gente tem sobre Mas semana a forma. passada Cruzeiro e CRB. Eu olhei para a tabela do Brasileiro. É uma amostra que a gente então, tem. E a amostragem do Cruzeiro no Brasileiro para a Copa do Brasil Me diz que o Flamengo ainda é o favorito nesse mata-mata contra o Atlético. Mas deixa eu falar, eu ainda acho que, trato o Flamengo como Thiagão, favorito. nem o torcedor do Flamengo, eu acho que tá passando pela cabeça dele. Pode estar passando que vai ganhar, mas 3x0. Você acha que a torcida do Flamengo, tá muito arrogante. nesse momento, ela está pensando que o Flamengo já está eliminado? Não, então? claro que não. Eles acham que tem chance, mas eles estão vindo pra cá pensando assim, de repente, 1x0, 2x1. Agora, 3x0 com essa arrogância toda aí, cara, tá demais. não, e outra Não, coisa, ele perguntou a minha projeção, isso não é arrogância não, é o que eu enxergo. Mas aliás, gente, vocês deviam levar mais em consideração o que eu enxergo. Você elogiou a partida do Atlético aqui, a vitória chama contra o Flamengo. palpitômetro. E eu tô batendo, dando uma surra nos senhores.
Então vocês deveriam ter um pouquinho mais de respeito. Cadê aquele elogio que você deu a partir do Atlético contra o Flamengo lá, que ganhou? Você elogiou aqui, chegou e falou isso tudo. E agora você tá falando que vai tomar de 3. Eu acho que sim. Na conta dele, 6-0 o Flamengo. Mas ele elogiou e achou que ia tomar de 3 e elogiou. Não, na sua conta, antes do jogo, 6-0. O Atlético jogou muito bem. Ah, tá. E qual é o problema? Vamos voltar aqui, o pessoal de casa tá meio confuso. O pessoal de casa tá meio confuso. É simples, o Atlético vem de uma sequência de vários jogos. O Atlético teve um jogo no fim de semana que foi extremamente difícil, que o Atlético precisou colocar os jogadores que estavam no banco de reservas, chega pra mim desgastado e perderá a partida. Simples. É simples. E o Flamengo vem de qual jogo? Você tá confuso. Jogou bem contra o Ceará, o Flamengo também vem bem. Você tem acompanhado, né? A escalação, pelo menos. Você pelo menos leu a escalação? Sim. Você viu que tinha diferenças? E você viu que o Arrascaeta jogou contra o Ceará, que eles falharam na bola aérea. Isso tudo também você viu. Então, mas você leu a escalação, né? Você viu que eram 2 escalações diferentes. Que o Flamengo tem 2 times tranquilamente pra ele escalar. É Se o Flamengo quiser colocar... Parece que pro meu amigo ali, não. Parece que o meu amigo ali não é algo óbvio. É algo completamente... Depois pede pro André falar no seu ponto o que ele acha do momento do Flamengo, ele vai te falar no ponto. O André tá perguntando aqui, inclusive, isso vale para os demais. Quanto a isso, Thiago... Se há uma meia crise no Flamengo? Não. Nem meia. Nem 0,1. Nem 0,1. Eu também não acho. Fica à vontade. O Atlético também ele fez alternativas na escalação dele, né? A escalação dele que jogou contra o Flamengo e que jogou contra o Bragantino também foi diferente. Foram 3 jogadores e os 3 entraram. As duas equipes... 3 entraram, não. O Saravia não entrou. 2 dos 3 entraram. Eu disse isso. Não precisava do Elton ter dito ele repetiu o que eu disse. Você repetiu o que ele disse? Não. Eu falei do Atlético. Eu falei do Atlético. Eu falei que os jogadores foram poupados e entraram. As duas equipes, o Flamengo também fez mudanças também nesse sentido. Por exemplo, o Jorginho, também que não jogou no jogo contra o Atlético, também jogou o jogo contra o Ceará. O Arrascaeta também jogou 45 minutos. Então são jogadores que o Felipe utilizou para rodar no jogo contra o Ceará para que eles cheguem 100% no jogo contra o Atlético. Então eu acredito que o Flamengo vem ainda mais forte do que jogou contra o Atlético. O jogo contra o Atlético, o Flamengo precisou, no caso, de não utilizar o Arrascaeta e nem o Jorginho. Para o jogo contra o Atlético aqui na Arena, ele vai utilizar esses jogadores. E esses jogadores a gente tem que convir que eles elevam a qualidade do Flamengo. Você está com medo, é isso? Agora cabe ao Atlético buscar alternativas para minimizar os efeitos de Arrascaeta e Jorginho, assim como ele conseguiu fazer no jogo do Maracanã. É um jogo aberto, eu acho que o jogo está aberto. Eu não vou colocar o Flamengo como grande favorito, mas o Flamengo tem um grande time que não seria absurdo nenhum chegar até a Arena e conseguir mudar esse resultado, pro Breno assim como o Atlético conseguiu fazer no Maracanã, mas é um jogo totalmente aberto, vai ser muito bom de ver e que o Atlético precisa entender a dimensão do jogo, o tanto que o jogo é importante e pode mudar os rumos do Atlético até animicamente para a temporada e que a torcida, agora é a hora, e que a torcida abrace o time, que ela empurre o time, que ela venha ser a força do Atlético para bater essa equipe do Flamengo, porque o Atlético vai precisar e muito do apoio da torcida. Então, desde o primeiro instante, quando começar a mostrar o rosto dos jogadores lá no telão, abrace o jogador, apoie o jogador, porque o jogo é de fundamental importância para o Atlético, não é só pela questão da Copa do Brasil, eu acho que pela temporada do Atlético, esse jogo pode mudar muito o rumo do Atlético. Eu comento muito aqui, bato muito na tecla, e já tive o apoio do Breno nesse quesito, que o torcedor atleticano ele entrou no ano de 2025 ainda machucado pelo que aconteceu no ano de 2024. Perder a Copa do Brasil da forma que perdeu, né, Breno? A Libertadores também, a perda da Libertadores. Então, que a classificação para cima de um adversário que o ano passado foi responsável por uma das feridas do atleticano, ele conseguir eliminar o Flamengo agora nas oitavas de final pode ser muito representativo para a temporada do Atlético. Só um detalhe aqui, da mesma forma que nós estamos falando aqui, do que como o Flamengo vem mais forte, é claro que o Cuca sabe disso. Sim. É claro que o Cuca estudou o Flamengo lá no Rio de Janeiro,
inclusive com todos os jogadores à disposição, e montou um esquema. É lógico que ele entende que o Flamengo vai vir com muito mais força, porque precisa da vitória. Então eu acho que às vezes o Thiago subestima, né, até a situação estrategista do Cuca. É lógico, a inteligência do Cuca. Claro que o Cuca vai montar um time preparado para o que o Flamengo tem de melhor. A gente sabe que o Flamengo não colocou todo o potencial, mas aí o problema não é do Atlético. O Atlético se preparou, o Atlético foi lá e venceu. Agora, eu andei olhando. Por que eu subestimo o Cuca? Porque você está falando que vai ser 3-0 pro Flamengo. Você é o cara que eu mais elogio. Você está colocando que vai ser 3-0 pro Flamengo. Não quer dizer que o Cuca é mau treinador, não. Só para você entender. Você acha o Milito bom treinador? Cara, só para você entender. Eu acho. Então, e ele perdeu pro Flamengo de 3 no ano passado. Tudo bem. Tomou 3 do Botafogo na final. Mas a questão é que nós estamos falando que o Atlético veio de um bom jogo contra o Flamengo. Que é mau treinador. Cara, o próprio treinador da Inter de Milão tomou 5 do PSG. Não existe uma coerência do que você falou aqui quando o Atlético venceu no dia seguinte. E agora? É possível perder sim. Você está esquecendo totalmente o jogo que o Atlético fez. Os treinadores também perdem. Você veio aqui e elogiou o jogo que o Atlético fez. Eu acabei de explicar o porquê, cara. Se você não conseguiu escutar, o seu problema é de audição. Não é meu. É só que você está menosprezando o que o Atlético pode fazer. Eu não estou menosprezando o que o Atlético pode fazer ou o que o Atlético fez. Vou te dar uma dica. Eu deixei claro o que eu disse. Para mim, o Atlético chega cansado e tem um elenco inferior ao do Flamengo. Simples. Assista o canal do YouTube, todos os youtubers do Flamengo, porque eu assisti depois do jogo. Sabe o que eles falaram? Não. Eles viraram e falaram o seguinte. Não assistirei. A maioria falou assim, meu Deus do céu, agora a situação ficou complicada. Nossa, todos estão achando que vai ser muito difícil. Não impossível, claro que não, porque o Flamengo tem um grande time. Mas eles estão entendendo o grau de dificuldade que é vir aqui e ganhar do Atlético dentro da Arena MRV. Só o Thiago que acha que vai ser 3-0, que vai ser fácil. Nem os Mas quem maiores disse que vai ser fácil? Que hora que eu falei que vai ser fácil? 3-0, chefe. 3-0 é aquele placar difícil, irmão. 3-0 é placar difícil. Deixa eu te ouvir. Faz um gol no segundo tempo e 2 no finalzinho. Tá bom, candidato, seu tempo acabou, pois não. Eu só acho que crise, respondendo ali o GC, crise pra mim não há no Flamengo. Acho que o Flamengo está abaixo daquilo que era esperado, né, por se tratar do Flamengo depois da volta do Mundial. 4 vitórias, 2 derrotas e um empate contra o Ceará, mas venceu o clássico, né, diante do Fluminense. O Flamengo ainda está estreando jogadores contratados, como aconteceu na partida contra o próprio Atlético, quando colocou o Saul, colocou ali também o Samuel Lino. Então, esses jogadores estão procurando encaixe. Quando a gente fala de Jorginho e Arrascaeta, é por conta da situação do Flamengo ter conseguido, né, ter tido a competência de participar da Copa do Mundo de Clubes, mas eu que via o confronto antes da bola rolar, 0-0, como o Flamengo como favorito, 52-48, vejo hoje o Atlético, por conta do que fez no Maracanã, com esse leve favoritismo de 52-48, porque ele construiu o placar, porque ele conseguiu entrar em campo e mexeu na vantagem. Ele colocou 1-0 e trouxe, para mim, uma pequena vantagem, mas que é considerável de jogar em casa contra o Flamengo. O Atlético tem jogadores cascudos, o Atlético está reforçado, o Atlético tem uma vantagem, o Atlético joga em casa, é tapetinho, tudo isso pode pesar. Agora, pegando uma carona no que o Elton disse aqui, daqui a pouco nós vamos falar dos preços dos ingressos, dos pornográficos preços dos ingressos, mas só pegando uma carona no que o Elton disse, eu disse aqui ontem e está lá no meu Instagram, que eu falei. Jogar contra o Flamengo em casa é difícil em qualquer circunstância, mesmo você tendo vantagem. Porque é uma seleção mesmo, com o apoio irrestrito do torcedor, eu acho que torna, de repente, esse apoio torna as coisas um pouco menos difíceis, sabe? Da hora que o jogador entrar em campo para aquecer, no momento que soltar a escalação ali na tela, dentro da arena, apoia, cara, apoia. Porque só vai trazer coisa ruim você ficar lá esculhambando o jogador, porque o jogador traiu o clube e tal. Trai quando você não cumpre com as suas obrigações, né? E parte de cima para baixo. E é isso aí. Deixa eu dar um recado. Ó, eu falei aqui da questão do apoio, tem que ser irrestrito mesmo. Não tô querendo ensinar você a torcer não, meu querido. Se tiver ficar pistola, fica. Eu só acho que facilita mais quem entra em campo apoiado. Quem entra em campo com a aura. A Aura é uma mulher que morava perto da minha casa, lá no Pombal. É a Aura. Com a aura mais positiva, sabe? Essa questão que a gente fala tanto aqui, de espírito mesmo, sabe? Isso tem influência.
dificultar nas arquibancadas, sabe? A torcida tá insana no estado. Tudo isso ajuda. E vocês sabem muito bem que eu tô falando, porque quando veio aqui um time de altíssimo nível ano passado contra o Atlético meteu 3 dos caras. E a festa naquele dia estava insana lá na Arena do Galo, que foi o River Plate. Não tô comparando, não. O River Plate é menos time que o Flamengo. Só que naquela oportunidade o Atlético não tinha vantagem. E amanhã tem vantagem. E o jogo contra o Fluminense também, eu acho que Também, eu encaro bem esse lembrado. jogo também assim com um grande marco assim para a torcida do Atlético. A reclamação que eu tenho nesse ponto é pelo preço dos ingressos. Eu acho que o preço dos ingressos continua muito salgado. Eu estava fazendo um levantamento aqui junto com o Breno. É claro que tem o ingresso de R$66. Aí você pode olhar e falar assim, pô, esse ingresso aí tá legal, mas ele é para sócio. O futebol tem se tornado cada vez um produto para o sócio. Porque tem ingresso de R$1.000. R$1.000 no preço cheio. R$1.000 para o resto do ano, né? Não, para o jogo de amanhã. Com direito tem não tem, é o ingresso. Táxi, lanche, tudo. Não. Open ar. Não, é open ar. Open ar, open grito, open festa, né? Você pode fazer. Mas é aquela coisa, né? Tem que ser sócio-torcedor. Hoje tudo virou a questão do sócio-torcedor. Eu separei alguns preços, alguns valores. Olha aqui. lá, o André vai botar na tela para você lá, tem aí Tinho. também. Olha lá, tá na mão para você. Porque olha só. Olha aqui, tu no telão. Ó. Olha aí. Você pega aí, quem tem o GNV ou o Galo Forte Vingador vai pagar R$ 63,30. Se hoje você pensa assim, não, é um preço ok, é um preço do futebol hoje, pelas arenas, tá, mas quantas pessoas que têm a condição de ter o GNV? Então, assim, tudo está se tornando pro sócio. O futebol ele não é mais igual era para as questões populares, não é qualquer um que pode ir ao estádio. É essa a minha reclamação. Olha o Bramo Oeste, portão 2, 3 e 16. O ingresso pro GNV é de R$500. Olha o preço cheio. O preço cheio é de R$ 1.600. Aqui só tá 2 exemplos, do mais barato ao mais caro. Mas é um negócio para a gente questionar, para a gente levantar a discussão. Porque de verdade, eu não posso, nascido e criado com dificuldades, tendo dificuldades para vir para o estádio, tinha todos os problemas para chegar até aqui, porque eu sou do interior, vinha com dificuldade, vai colocando os valores, vamos lá, coloquem esse valor, eu vou parar de ficar batendo no preço cheio, na inteira, eu vou bater no preço normal. Vai lá, a pessoa pegar e pagar R$500 no ingresso, pagar 250, como um amigo meu teve que pagar, tendo o GNV, R$250. Aí você vai ter estacionamento, é R$100. É isso, Breno? R$100 de estacionamento. Uma pipoca, R$20. Um tropeiro, 30. 26. Pipoca é 30. R$30 um tropeiro. Então, se você vai alavancando os valores, você vai colocando os valores, fica impossível. Eu estou colocando o Elton lá do interior, um Eltinho lá do interior, hoje ele não viria ao estádio. E eu tenho vários amigos lá no meu Niterói, abraço pro meu Niterói, que não vêm pro estádio por causa dos preços. Ô Elton, eu até entendo, e assim, vamos tentar fazer uma balança nisso. Eu acho que o Atlético tem que dar uma prioridade e valorizar o sócio-torcedor, claro. Okay. Mas eu acho que, por exemplo, ele pode colocar um valor acessível para o sócio-torcedor e aí colocar e estipular ali um prazo para que esse sócio-torcedor adquira esse ingresso. Sim. Se sobrou esse ingresso, aquele sócio comum, ele tem a condição dele poder ir, porque a discrepância fica muito grande para o cara que não é sócio. Então, por exemplo, você falou aí, de repente o cara, ele só tem condição de ir num jogo por mês ou num jogo por ano para realizar o sonho dele. Tem gente que ainda não foi na Arena MRV. A maioria. Muita gente. Então aí, de repente, cara, o que nós estamos comentando aqui, não é que tem que descaracterizar o sócio-torcedor. Tem que ter o sócio-torcedor, Cara, tem que ter a prioridade. Breno. Mas às vezes a discrepância, porque é o que o Elton falou, às vezes o cara tá lá no interior juntando uma grana, olha, pra mim poder ir lá e tal. Todos os jogos do time Aí ele vem aqui para poder pagar R$200 num jogo como esse, né? Talvez, olha, o Atlético coloca 65, 2 dias, vai esgotar. Ô, Breno. Mas se não esgotou,
abre pro cara que não é sócio por um valor como esse. Ô, Breno. Acho que a discrepância que chama a atenção de ser tão grande assim. Breno, mas o sócio ele poderia ter outras camadas para o sócio ter benefícios. Hã? Modalidades. Modalidades. Mas dentro do Não, play, estou a falando branca. benefícios. Calma, gente. Estou falando benefícios de ir acompanhar um treinamento na Cidade do Galo. Cidade do Galo tem uma arquibancada grande lá perto da sala de tem uns imprensa. descontos que ele Para tem, pegar eu e acho fazer o torcedor que paga o sócio torcedor, ter outros tipos de benefícios. Saiu um levantamento aí, se eu não me engano, o Atlético tem 104 mil sócios esparramados por todo o Brasil. Que ele pegasse e tentasse dar alguma vantagem de camisa, de Mas ele dá, vantagem. mas isso ele dá. E mais vantagens. Gente, eu estou levantando questões. Não precisa me responder que o Atlético tem, não. Eu sei que o Atlético tem um tanto de coisa para sorte, mas que dê mais oportunidades para isso, para fazer o ingresso ser mais barato. Eu não consigo olhar para o ingresso e o ingresso ser R$ 1.600. Eu não consigo olhar para o ingresso e o ingresso ser R$ 500. Eu não posso me acostumar e achar isso normal. Eu estou normalizando, olha só, eu estou normalizando um ingresso de 60. Ah, não, tá beleza, 60. É contra o Flamengo, oitavas de final da Copa do Brasil. Mas eu não posso bater palma pro Atlético vendendo um ingresso a R$ 250. E eu não vou usar o meu espaço aqui para bater palma para isso. Não pode ficar cobrando o clube que não paga. Lógico que pode. Porque se o clube precisa de dinheiro, não vai. É onde ele encontra. Irmão, é no cliente dele. O torcedor é o cliente dele. E o torcedor, sendo cliente dele, ele tem que pagar. Não tem como. Sério, então hoje, pro futebol. É sério isso? Futebol, então atrasa salário porque é o torcedor que é o responsável? Não disse isso, não. É isso que você está querendo dizer? Você está distorcendo o que eu disse. É isso que parece. O clube precisa de fato faturar com bilheteria. Eu apresentei esse levantamento aqui. O ano passado eu apresentei esse levantamento aqui. Nem com o Atlético tendo recorde de arrecadação de bilheteria, o Atlético pagaria a folha de meio ano do Atlético. Isso meio ano. Então, assim, não venha colocar na conta do torcedor, não venha colocar. O Atlético teve o ano passado, pode procurar. O Atlético você tá procurando? Só existe. 80 milhões. O Atlético só existe. Milhões. Pois é, o Atlético banca o Hulk com esse 80 valor. 80 milhões. O Atlético banca mais que o Hulk com esse valor. Mas não 80 milhões de não reais é isso que banca o Atlético ter um grande time. Não é isso que mas banca. Isso ajuda. Não, é óbvio que isso ajuda. Ok. Isso ajuda e muito. Aqui. O clube é se manter. Se a folha hoje é de 20 milhões, com 80 você paga 4 folhas. Não, eu gostaria que você falou pra cacete. O Atlético tá tendo problemas aí com o público. 20 mil, 18 mil, 25 mil na arena. Não é preço de ingresso. Porque não é preço de ingresso. Não é por causa do preço do ingresso. E é também. Não é. É pela crise que o clube viveu. Não, e é também o campo. É pela crise que o clube viveu. Mas não venha colocar no do torcedor. É natural cobrar mais caro. Se você quer um clube com um estádio... vai ser. Você é elitista. Se você quer um clube com tudo isso... Com tudo isso, vai cobrar ingresso caro mesmo. É natural. Você era criança nessa época, você não vai lembrar. Mas eu acho que a maioria aqui já trabalhava. Quando você era criança, a gente já trabalhava. E a gente via ingresso bem popular. Bem a preço popular. Elton, eu adoraria ser que nem você, saudosista, achar que 1990... Não vem com esse papo de playboy, não. Vem com esse papo de playboy, achar que em 1990 você... Não, vou arrebentar você. Não você não parar de falar, eu vou arrebentar. Não, eu não consigo falar. Aqui, não deixa. De playboyzinho, não. Aí eu sou chamado de playboy ainda. É, playboyzinho, menininho, playboyzinho, zona playboy. Mas eu não sou. Ei, peraí. Como você não é, irmão? Não precisa ter inveja. Como você não é? Peraí. Vamos lá, deixa eu falar um negócio com você. Você morou em Londres enquanto nós estávamos no Pombal, irmão. Você é playboy, você é da elite dominante, irmão. O senhor estava fazendo jogo aberto. Você está empurrando para o torcedor a responsabilidade de pontualidade do pagamento de salários. Falando coisas que vocês não sabem. Você está de brincadeira, Thiago. É normal, sim, que ingresso seja caro hoje. Você está de brincadeira. Ingresso vai ser caro, sim. Ingresso vai ser caro, sim. Deixa eu agradecer aqui ao Fabrício, hoje. Lá do Atlético. Não dá para comparar o futebol de hoje com 1990. Parabéns para você. Parabéns para você. Não dá. Elite dominante. Vocês estão querendo comparar. O Eltinho te chamou de menino, criança.
Mas, mimada, cara, Zona Sul. Se ele acha que Ei, isso é o que vai Playboy, fazer, outra coisa, e outra coisa, Playboy. Eu não vou Playboy. perder. Eu não vou perder. Perdeu, Playboy. Eu não vou perder as Perdeu, Playboy. igual o Já Elton perdeu, Playboy. A grande Playboy. verdade é, o que o Elton tá Você fazendo... é da elite dominante. É comparando uma coisa... Faria Lime! Você Faria Lime! Deixa eu falar, pô. Seu Faria Lime, cadê o Elton cabelinho está pra trás? comparando- Cadê seu terno? O Cadê Elton- seu sapatete? o Cadê sua Elton- calça pega frango, desgraça? falar? Sua O calça Elton pega está frango? comparando Cadê seu uma coisa- mocassim? Seu cabelinho pra Eu posso trás? falar? Você vai me Cadê deixar sua calça falar? apertadinha? Você vai me deixar falar? Faria Lime. Você vai me deixar falar? Não vou, não. Tem que fazer- Não, deixa eu terminar de falar, por favor. Não pode. Informação. Não dá pra... Informação, tem eu também tenho prioridade. uma informação sobre o Matheus Mendes aqui. Opa, e a possível venda peraí. dele pro Então futebol fala agora. português. É pro Não, eu vou factual. terminar de falar sobre o que eu tava falando. Factual tem preferência. Estão falando... O Elton tá comparando uma Mendes coisa. o quê? De Eu não vou deixar 1900... você falar, irmão. Ah, cara. Matheus Mendes o quê? Então eu não vou falar eu também. sou irritante demais, Eu vou cara. publicar no meu Twitter. Ei, Quem quiser vai ver no meu Twitter. A minha esposa fala que você Vai ver é no meu muito Instagram. irritante, cara. Me deixa eu falar, pô. Não, só Sabe por quê? informação. Você tá 100% Só errado. informação. Aí você não deixa eu falar. Ei. O Alverca quer a contratação do Matheus Mendes, Alverca. goleiro que pertence ao Atlético e está emprestado ao América. E aí? Existe a possibilidade dessa negociação avançar nos próximos dias. Mas o Alverca quer a contratação do Matheus Mendes. Se o Atlético puder fazer, vende barato, preço popular. Não, barato é o cacete. Vende barato, preço popular. Barato é o Não cacete. precisa de dinheiro. Aqui, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Em 90 vendia barato, O pode Fabrício, vender. o Fabrício era sempre um muito real, vende um real. atencioso, o Fabrício, porque o Rivelli tem um ano que não fala comigo e o Domênico também não. O Fabrício respondeu aqui, cerca de 30 mil ingressos vendidos, e aí o Fabrício está chamando a atenção aqui para falar dos resgates das cadeiras cativas e dos camarotes que ainda não foram feitos e dos ingressos por temporada que também não estão nessa conta, ou seja, o número parece que já está bem superior a isso aqui. Não, já a última informação que eu tive tinha passado de 37. Pois é. Então, essa informação que você teve, com certeza, contabiliza isso Essas aqui aí. que o Fabrício acabou de me mandar. Então, muito obrigado ao Fabrício, sempre atencioso. Lembrando que o Atlético colocou uma carga em torno de 44 mil, 2.500 são para a torcida do Flamengo, que sempre esgota, o torcedor do Flamengo. A única preocupação em que eu falo para o torcedor do Atlético é a questão do horário. Um jogo 7 horas da noite, torcedor do Atlético tem que se preocupar sim com o trânsito, porque é uma loucura já o trânsito ali de 6 horas da tarde. Vai ser um Aí rosto, você hein? imagina que vai ter todo um isolamento por conta da torcida do Flamengo por onde vai chegar. Isso vai impactar o bairro, vai impactar aí o trânsito e vai indo até chegar ali no anel rodoviário. Então, se você puder ir o mais cedo possível, vá. E outro Falta um detalhe, ponto lá, né? tem a questão da biometria, da questão do reconhecimento facial. Todo mundo que fez, não quer dizer que você já descaracterize e não leve seu celular, porque já me falaram, o pessoal do Atlético, que se ocorrer algum tipo de pico de energia, você pode ter problema de não conseguir. Irmão. Então, leve o seu celular, o seu ingresso no celular, por via das dúvidas. Qualquer tipo de problema, você tem lá o seu celular com ingresso. Então, leve o celular. Você vai chegar lá, vai colocar o rostinho, vai abrir, vai funcionar. Mas você tem um plano B se tiver algum problema. Não deixe de levar no seu celular. E o Thiago Fernandes, se eu passar lá no reconhecimento facial lá, a câmera falou, afaste. Ele foi se afastando, chegou lá na casa dele, não coube da câmera lá. Ele falou que tem que instalar. Deixa eu ele te falar falou um que tem negócio, que irmão. instalar Eu não saio da minha casa pra ver no jogo em estádio nunca. O elitista quer que instale um Sabe heliponto quanto pra pra poder chegar. elite dominante. Os Daqui a pouco parentes vai ter deles, custa. né? O novo- Como é que chama seu o pai? novo Meu sócio torcedor do seu Atlético. Marcão. Márcio Fernandes. Seu Marção, pra elite dominante, o pai do Marcão, o pai do Thiago, chega lá de helicóptero. Deixa eu dar um É o recado plano aqui. sócio-torcedor. Dá uma segurada, irmão, que você tá falando 20 muito conto também você hoje, vê tá? o jogo em casa. Agora um recado Mês. pro povão.